Hoje meu bate-papo vai ser com ela, Carla Cabral. Ela veio aqui no nosso programa falar um pouquinho sobre a ansiedade, pois o nosso país no início de 2020, exatamente, foi considerado o país mais ansioso, com mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com tudo isso. Vamos acompanhar a nossa entrevista? Olá, estamos com mais um programa Lenice Machado aqui na RCE, a Rede Catarinense de Entretenimento. E hoje meu bate-papo vai ser com ela, Carla Cabral. Ela é cofundadora do método Feliz Vida Livre. Olha, seja bem-vinda aí, Carla. Gratidão pelo convite. Olha, gratidão a gente, né? E hoje você veio aqui ensinar um método onde vocês assim estudaram. Não, vamos lá. Isso aqui vai ser muito bom e vai fazer muita gente feliz também e vai ajudar. Como que foi assim para você? Você vê que você já ajuda muitas pessoas com tudo isso. Legal. É maravilhoso a gente poder estar num momento como esse e saber que a gente pode oferecer soluções para isso, né? Mas o nosso trabalho começou há 5 anos, Lenice. Quando a Organização Mundial de Saúde previa que em 2020, né, seria o ano com mais causas de afastamento por conta da ansiedade, da depressão e do estresse no trabalho. Né? E hoje a gente está vivendo essa realidade. Então, quando a escola começou lá atrás, né, em 2016, eu estava fazendo uma viagem fora do Brasil, a Elair, que é minha sócia também, ela estava na Austrália, eu na Europa, e a gente resolveu, muito interessante, porque nós já nos conhecíamos, né, daqui de Santa Catarina, nós somos comunicadoras, e a distância que a gente resolveu se unir num propósito para levar esse conceito de que sim, a gente pode ter uma vida com mais felicidade, mais bem-estar no nosso dia a dia. E o curioso, Carla, é que a nossa mente é que ela manda em tudo, né? Manda até mesmo na nossa saúde. É incrível isso. Mas, na prática, Carla, é possível desenvolver serenidade em meio à rotina agitada e incerta que vivemos? É possível isso? É possível, né? Quando a gente não está com esse foco só no externo e a gente não se deixa levar por tudo aquilo que está acontecendo fora, aquilo que a gente não pode controlar, nós queremos controlar tudo, porque o controle traz um certo grau de segurança, né, para a gente, de proteção. Mas o fato é que a gente não pode. O que aconteceu, né, em 2020 vem para provar isso. As pessoas tiveram que se readequar. Então trouxe possibilidades totalmente diferentes, né, para que a gente pudesse, de fato, olhar para aquilo que estava aqui dentro. O que a gente pode trabalhar internamente para que a gente possa ter uma vida com mais saúde, com mais serenidade? E sim, existem uma série de práticas, mas isso envolve um compromisso, uma intenção e inverter essa lente que, em geral, está virada para fora. Nós estamos o tempo todo usando essa referência externa para definir como que a gente se sente. Né? E não é esse o trabalho, não é esse o caminho. O caminho é olhar para dentro, olhar para as emoções, gerenciar melhor as emoções, ficar atento ao que a gente pensa, como que a gente nutre os nossos pensamentos, né? Porque, como você disse, a nossa mente é o nosso corpo mais poderoso e ela tem esse poder de influenciar as nossas emoções, o nosso corpo físico, né? O nosso bem-estar físico, tudo isso a partir desse campo mental aqui, que ele é totalmente ilusório. Né? É super interessante, Lenice, porque, assim, em geral, nós estamos praticamente metade do nosso tempo pensando em coisas que não são aquilo que está acontecendo agora. Então, eu estou lá no passado, ruminando informação, revivendo frustrações, mágoas, ou eu estou numa tentativa meio compulsiva de ficar adivinhando o que vai acontecer logo à frente. 80% daquilo que a gente pensa sobre o futuro não acontece. Só que a gente faz tudo isso agora, que é o momento que a gente poderia estar desfrutando da presença das pessoas, produzindo, né? A gente vê muito isso no trabalho, a gente se torna improdutivo justamente porque a gente está desconectado daquilo que está fazendo. Perde o foco, né? Perde o foco. Muitas pessoas às vezes se atrapalham na vida, por quê? Porque perdem completamente o foco. Você mesmo agora falou algo, 80% do que a gente pensa não acontece. Então pensa se a gente conseguisse modificar tudo isso. É claro que a nossa mente era muito poderosa, a gente não tem como usar 100% dela, mas já é um começo. E sobre a ansiedade que nós falamos ali anteriormente, você tocou nesse ponto ali.
como que ela afeta o nosso bem-estar e a felicidade? Muito curiosa. É muito curiosa, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Hoje, cerca de 18 milhões de pessoas apresentam algum grau de ansiedade, né? E ela traz isso, como eu falei anteriormente, essa desconexão com aquilo que a gente está fazendo. Isso vai levar para um caminho de sofrimento, porque parece que eu nunca, de fato, estou vivendo aquilo que eu preciso viver, né? Até tem uma frase que diz assim, se o teu corpo está num lugar e o teu pensamento está em outro, você não está em lugar nenhum. É isso que acontece. Só que o nosso corpo começa a sentir tudo isso, ele começa a somatizar tudo isso, né? As pessoas que são ansiosas sentem essa aceleração constante, né? E isso também vai reverter até em causas de outras dores físicas mesmo, né? Dor nos ombros, né? Essa emoção que muitas vezes fica acumulada, a gente sente em algumas partes no corpo, às vezes no maxilar, né? Aqui nessa região, assim, parece que tem uma coisa que está estagnada, e realmente está estagnada, né? Toda a experiência que a gente vive, todas as memórias que a gente tem, elas não acontecem só no nível do pensamento, elas estão registradas em todos os nossos campos, então na mente, na emoção, no corpo físico, no nosso espiritual, e está tudo conectado. Quando a gente entende que está tudo conectado e que é importante a gente cuidar do bem-estar de uma forma mais integral, na totalidade, aí sim que a gente está caminhando para um processo de felicidade, de bem-estar, essa serenidade em meio à agitação. E é muito incrível, Carla, porque a gente tocou agora numa palavra muito forte, que é a ansiedade. No meio de todo esse tumulto de pandemia, a falta de dinheiro, a economia que não vai para frente, empresas que estão fechando, pessoas que elas ficam muito nervosas, acaba vindo a ansiedade e as agressões. Essa é a verdade. E as pessoas, elas costumam tomar muitos medicamentos. Claro que se um médico, né, receitou, é claro que a pessoa tem que seguir esse tratamento. Só que vocês ajudam, utilizando esse método que vocês têm, depois a gente vai deixar aí nas redes sociais, tudo bem certinho, para vocês se aprofundarem mais ainda, vocês ajudam isso a amenizar. Então, a gente só imagina que uma pessoa que já toma remédio para ansiedade, que tem algumas pessoas que não tem como deixar de tomar o remédio, é claro, fazendo esse anexo, né? Fazendo essa junção, trabalhando a mente e o corpo, elas vão conseguir ter uma vida melhor. Essa é a verdade. Então, muitas pessoas elas vão para outras práticas também, inclusive as práticas meditativas, que até elas se popularizaram muito nos últimos anos, até mesmo para tratamento de saúde. Mas aí vem a pergunta, essa prática, qual é o benefício que ela traz na nossa saúde? Porque não é só remédios. Não. Explica um pouquinho pra gente. Tanto a meditação, né, que está super popular, super em alta, quanto as técnicas de atenção plena, o próprio mindfulness, né, elas trazem esse convite para que a gente possa experienciar a vida enquanto ela de fato está acontecendo. Tá? Qual que é o benefício disso? Né? Vai diminuir naturalmente. Basicamente é um treino que a gente faz, o parar não é simplesmente parar por parar. É porque a gente está treinando o nosso cérebro, formando outros caminhos neurais, modificando os padrões dos nossos pensamentos mesmo, tá? Para que a gente consiga dar outras respostas diante dos estímulos. Em geral, nós estamos muito no piloto automático, então a gente não pensa naquilo que a gente responde, a gente só... E a gente vem dessa cultura da resposta pronta. Quanto mais rápido eu respondo, quanto mais elaborado eu já tenho as coisas na ponta da língua, melhor. Só que a gente pode se permitir dar uma resposta mais consciente. Então, quando eu crio esse espaço, essa pausa, e eu vou treinar isso no meu corpo, né, com as práticas que eu fico parado, de fato, quando eu treino isso, eu começo a olhar para a vida de uma forma mais consciente. E eu começo a dar respostas que sejam coerentes com quem eu sou, e não aquilo que eu sou. Se, por exemplo, uma pessoa vem querer discutir, ela vem com uma energia de raiva, uma energia de agressividade, como você falou, então eu não embarco nisso, eu posso escolher não embarcar nisso, né? Então é um treino que está modificando a forma como eu estou me comportando, está modificando o meu cérebro também, e eu estou treinando um personagem especial para lidar com tudo que está fora. Né? Então, eu tenho essa flexibilidade de dizer assim, não, agora meu personagem especial está atuando, é ele que está respondendo, né? Porque eu estou consciente de quem eu sou, eu estou consciente de que aquilo que é do outro, não é meu,
e que eu não preciso embarcar nisso, né? Então a meditação ela traz esse benefício para a saúde, mas ela traz um benefício e um convite que é de vida também. A gente olhar para aquilo que é essencial enquanto do ser humano também, para a compaixão, para esse entendimento, esse respeito pelaquilo que é do outro, né? E despertar um pouco mais de amor nas relações, e tudo isso vai fazer com que, de fato, eu tenha uma vida melhor. Carla, você tocou num assunto muito, muito bacana que eu sempre, que eu carreguei assim quase como mantra na minha vida, tá? A discussão. Muitas vezes as pessoas vêm discutir comigo, porque, claro, às vezes a gente se estoura também, né? Se estoura. E esses tempos atrás eu estava no trânsito e é muito bacana contar essa história no ar. E eu estava saindo do estacionamento do mercado e eu entrei na frente de uma outra pessoa, né, para eu sair, para deixar o estacionamento vago. Então tinha uma mulher com uma criança no lado e ela começou a me ofender, me ofender, me ofender, me ofender, me ofender. Se fosse em tempos passados eu descia, vai, não sei o que, tal e tal. Eu só olhei assim pra mulher, sabe quando aquilo não te atinge mais? Tipo assim, eu não conheço ela, ela não me conhece, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passaram-se os tempos e eu acabei encontrando ela no mesmo salão de beleza que eu fui, né? E é claro que eu fui obrigada a comentar com ela essa situação. E ela chegou sisuda, assim, né? Sisuda comigo. E aí eu falei, eu conheço você. Você é aquela mulher de tal e tal e tal e tal e tal dia. Eu cheguei e falei pra ela, eu quero te pedir desculpa por aquele dia. É que eu tive que sair às pressas. Tinha acontecido uma fatalidade aqui na TV, né? E foi bem na época que deu aquele ciclone, aquela coisa nada. Então, foi bem chato, assim. Detalhe e moral da história. O meu silêncio fez com que nós ficássemos grandes amigas. Hoje em dia a gente conversa, tudo. Então, assim, ó, eu comecei a praticar a meditação. E eu era uma pessoa muito brava. Eu sou brava ainda, mas hoje em dia eu sei usar a minha braveza, né? Então, direciona. Eu direciono, exatamente. Porque você também não pode ficar ali dizendo amém para tudo, porque senão as pessoas vão em cima da gente. Mas a moral da história é, o silêncio, ele sempre vence, né? E eu venci. Na época eu venci. Ela falou pra mim que ela ficou até com dor de estômago, dor de cabeça, dor em tudo. Sabe, ela ficou me abençoando. Mas com o passar do tempo a gente resolveu tudo isso. E isso eu consegui com a prática da meditação. Isso é muito bom. Porque as pessoas pensam que meditar, né, cara? Até a gente estava falando agora, meditar é o pensamento parar. Gente, não existe. Não existe. Não existe, né? Não existe. É engraçado. É a função do cérebro, né, fazer isso. Isso é interessante, Lenice, que você traz, porque, assim, dentro da filosofia estoica vai dizer que felicidade é um estado de serenidade da alma, né, em que não importa o que as pessoas fazem, não importa o que acontece fora de mim, não importa o que está fora. Isso não chega a atingir um estado interno, né, um ponto interno que está muito bem estruturado e que é meu. Né? Então eu começo a sair muito menos do meu centro. Né? Quando a gente fala voltar para o centro, a gente está nesse exercício constante, sai e volta, sai e volta. Com a meditação a gente começa a sair menos desse centro, né? Porque a gente está mais consciente. No caso, até o foco da gente melhora. É incrível, o meu foco melhorou muito. Mas tudo isso também, Carla, é claro que a gente não pode deixar aqui de fazer as perguntas que o pessoal manda de casa. Tudo isso, qual a relação do bem-estar físico com o emocional ou com os nossos pensamentos? Como que isso ocorre? Como que eu posso administrar isso? Os nossos níveis, as nossas camadas, né, elas estão sempre conversando, né? Então, eu recebo um estímulo, eu racionalizo sobre aquilo se transforma numa emoção, num sentimento e o meu corpo sente, né? Então, se um estímulo me vem e é bom, né, eu penso, eu sinto aquele amor e eu me sinto um bem-estar no meu corpo, eu libero substâncias, né, no meu organismo de bem-estar e que isso vai influenciar na minha saúde também, né? E do contrário também. Existe uma área aqui no nosso cérebro chamado o córtex pré-frontal, que é como se fosse um simulador de experiências. Então a gente tem capacidade de criar qualquer coisa. É fantástica essa capacidade humana, né, de criar qualquer coisa, independente de ter acontecido ou não. Mas o nosso corpo registra aquilo como realidade, como verdade, né? De novo, daí volta para aquele ciclo. Eu penso, racionalizo sobre um fato que pode ou não ter acontecido, pode ser só uma previsão, né? O meu corpo transforma
aquilo numa emoção e libero substâncias no meu corpo. Então tá tudo integrado, tudo dialogando o tempo todo, né? Tem muitas pessoas que reclamam muito da vida. Muito. Meu Deus. É possível a gente mudar uma pessoa que reclama tanto, que só sabe reclamar, que é pessimista? Existe como, pelo amor de Deus? Então, a dica, o pessimismo, Lenice, é um sistema de crenças, tá? Com base na nossa criação, né, do que a gente traz da nossa família, com as experiências que a gente teve na infância. Mas por ser um sistema de crenças, né, fundamentado num padrão mental que a gente cria para lidar com a realidade, a gente pode transformar, né? Simplesmente criando primeiro a consciência de que a gente reclama demais, porque às vezes a pessoa nem se vê naquele comportamento, ela já é tão natural, tão enraizado que ela não se vê reclamando. Então, assim, ela se perceber, ela está com uma lente ali olhando negativo para a vida, né? Então, ser grato não é à toa que se fala tanto, e não é só hoje que se fala sobre gratidão. Se a gente for olhar para as religiões, para a filosofia, já falava o quanto é importante a gente agradecer, né, seja na forma de oração, ou até mesmo enquanto as coisas vão acontecendo, né? Agradecer, a gratidão é você criar um padrão positivo no teu cérebro, né? E daí você começa a se comportar também conforme esse padrão positivo. Você começa a olhar menos para o problema e mais para a solução. Quanto mais a gente olha para a solução, mesmo que haja o problema, mais a gente foca ali e consegue resolver com mais facilidade também, né? Então, agradecer é hiper importante. Não é só modismo, né? Eu costumo dizer, não é só modismo. É uma reprogramação do teu cérebro, uma reprogramação do teu sistema de crenças também. Olha, que bacana. E se o pessoal quiser saber muito mais aí, quais são as suas redes sociais? Olhando ali para aquela câmera. O nosso site é felizvidalivre.com, né? E nas redes sociais é só procurar como Feliz Vida Livre, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Olha, muito obrigada por ter vindo, tá, Carla? Gratidão. Gratidão eterna também a você. Espero que você volte mais vezes aí. Com certeza. Tá? Muito obrigada, como sempre. Obrigada. Gente, então hoje nosso programa se encerra por aqui. Falei com ela, com Carla Cabral. Tenho certeza que vocês vão amar entrarem nas redes sociais dela também. Nunca esqueça, foco, força e fé sempre. Quando você sabe o que quer, fica muito mais fácil de se buscar. Até mais.